Olá, boa noite a todos, bem-vindos novamente ao Projeto Comida e Cultura. A Roberta chegar, espero que tenha dado certo lá. Deixa eu só dando. Vou apresentar novamente a entrevistada de hoje, a Roberta Sudbrack. Ela é cozinheira, chefe de cozinha, ela foi proprietária de vários restaurantes no Rio de Janeiro e ela chefiou por 7 anos a cozinha do Palácio do Planalto, na época que o Fernando Henrique Cardoso foi presidente, e da história da cozinha do Palácio em 50 anos. Imagina que durante 50 anos nunca uma mulher tinha chefiado a cozinha do Palácio do Planalto. E ela também foi eleita em 2015 a melhor chefe de cozinha mulher da América Latina. Então eu espero que ela consiga entrar aqui na nossa live, que está todo mundo esperando por ela. Queria aproveitar e falar para vocês que o Projeto Comida e Cultura tem feito entrevistas aqui todas as terças e quintas, às 6h30, com pessoas ligadas à alimentação, à educação e... Desculpa que eu estou lendo aqui para ver se ela está chegando. Espera um pouquinho, gente, me aguardem. Não consigo abrir aqui para ver. Enfim, a alimentação, a educação e a cultura, era isso que eu estava falando para vocês. Eu queria aproveitar e agradecer que aqui o Antônio Bernardo, que ajudou a gente a fazer esse contato com a Roberta através da Cláudia. Então, queria agradecer a ele. E estamos aqui aguardando para ver se a Roberta consegue entrar. Deu algum problema ali, porque realmente... Não sei o que houve. Na outra linha. Também, respondam, meus caros ouvintes, como está aí do outro lado da telinha? É muito duro fazer live quando a outra pessoa não entra, porque você tem que ficar... É um monólogo, então eu fico aqui falando sozinha. Esperando o convidado ou a convidada entrar. Então vocês podem contracenar comigo escrevendo coisas aqui. Agora, deixa eu ver, ela chegou? Chegou. Opa! Cadê? Roberta. Ótimo. Olá! Oi. Deu Nossa, certo? Mais ou menos. tive que fazer um arranjo aqui que não tá muito legal ainda, mas vamos tentar. Já botei de tudo aqui para tentar segurar. Não, mas tudo bem. Se cair, as pessoas são compreensivas. Vamos lá. É difícil, mas a gente vai conseguir. Vamos lá. Pronto? Deu certo. Acho que vai ficar paradinho. Vai, Então, vamos lá. bom, Roberto, vou começar de novo. Primeira coisa, Vamos. te agradecendo a sua presença aqui. Muito obrigada por estar aqui com a gente, sabe? Foi uma alegria você ter aceitado o nosso convite, viu? Para mim também. Parabéns pelo projeto de vocês, pelo trabalho que vocês fazem. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigada. Então, a gente estava conversando antes de cair aí, eu queria que você contasse um pouquinho sobre, então, a sua trajetória, porque é muito bom saber que uma pessoa conseguiu sozinha, né? O seu autodidatismo te levou a esse lugar, então é muito inspirador. Então, eu queria que você contasse para a gente como é que foi essa sua trajetória toda. Como eu estava te falando, né? Tem uma parte de muita determinação, um pouco de obstinação. Sou muito obstinada quando eu decido as minhas coisas. E seguir, né? Seguir o que você acredita, assim, não importa
se está todo mundo dizendo que está certo ou se está errado. Se você acredita, ir em frente, é, batalhar por aquilo, ter certeza de que você está fazendo o que está te fazendo bem, né? E seguir em frente. Enfim, comecei realmente a minha trajetória, minha vida profissional numa carrocinha de cachorro-quente. A minha avó, como eu estava falando antes, quando caiu tudo aqui, Dona Iracema era quem fazia o molho, quem fazia todos os acompanhamentozinhos e tal. E eu ia com a carrocinha para o meio da rua para vender cachorro-quente. Depois, decidi que era esse o caminho da cozinha que eu queria. Fiz uma rotina de estudos para mim muito, muito severa. E aconteceu de cozinhar no Palácio da Alvorada para o presidente Fernando Henrique e Dona Ruth, que foi uma experiência fantástica, principalmente na questão da cultura, né? Levar a cultura do nosso país dentro do prato, que eu chamava de diplomacia gastronômica, para o convidado que estava sendo recebido pelo presidente, já fazer um trabalho com esses ingredientes que eu adoro, os ingredientes do dia a dia, né? Que são a fonte da minha pesquisa, do meu trabalho. Ingredientes que ninguém dá atenção, que é machixe, chuchu, essas coisas que ninguém liga, eu adoro, fruta-pão, enfim. E aí depois veio o RS, que é o meu restaurante, que foi meu restaurante de alta gastronomia durante quase 12 anos. Uma linguagem moderna, uma linguagem ousada, uma visão sobre esses ingredientes simples também, né? Quando eu coloquei pela primeira vez num cardápio de um restaurante de alta gastronomia a palavra quiabo, foi um choque. E isso sempre marcou a minha vida, o meu caminho, essas transgressões, essas coisas é, à frente do seu tempo, né? Essa vontade de estar fazendo exatamente o que eu acredito. Um belo dia, mais ou menos 2 anos, eu costumo dizer agora que eu tive a minha pandemia pessoal mais ou menos uns 2 anos, quando eu resolvi. Eu ia te perguntar por que que você fechou, né, com tanto sucesso que você fazia, por que é que você resolveu mudar o curso aí da história do RS? Por uma vontade, por um desejo e algo que me incomodou muito, né, de achar que a gente tinha já esgotado aquela linguagem, tinha se excedido, inclusive, no modelo e que estava tudo demais. Eu achava que estava na hora de ter menos excesso. O que está acontecendo no mundo hoje aconteceu dentro de mim. Assim, repensar, refletir, pensar se estava fazendo sentido para mim aquilo. E naquele momento eu descobri que não, que eu queria estar mais próxima do público, eu queria menos excesso, eu queria que as pessoas não tivessem medo de ir ao meu restaurante. Porque apesar de fazer uma cozinha brasileiríssima, uma cozinha, enfim, que eu mostrei para o mundo inteiro, que foi uma experiência fantástica, da qual eu não me arrependo de nada, era um restaurante que tinha uma estrutura enorme, isso me custava muito e a gente acabava sendo um restaurante caro. Então, muita gente que adorava o meu trabalho não tinha condições de frequentar o meu restaurante. Então, aquilo começou a não fazer muito sentido para mim, começou a me incomodar. Quando eu falei vontade, desejo, não era nada disso, era incômodo. Um incômodo de saber que era a hora de encerrar aquele ciclo e começar um outro, né? Eu gosto muito de desafio, eu gosto muito de ir atrás das coisas que eu acredito, então essa inquietude sempre faz parte de mim e eu resolvi que ali estava fechado o ciclo, que aquilo para o mundo, né? Falando isso agora pode até parecer estranho, quase que uma premonição, digamos assim, mas eu achava que naquele momento, para o mundo, aquilo ali já não fazia mais sentido, já estava demais. Um exemplo, outro dia eu vi uma foto de um garçom meu de terno e gravata, eu fiquei muito chocada. Eu acho que
que a gente fez? Em primeiro momento, porque a questão da restauração no Brasil ela é muito nova. Se a gente for pensar culturalmente na Europa, isso é uma coisa que faz parte da vida das pessoas há muito tempo. A gente há mais ou menos aí, sei lá, 20 anos é que a gente foi entender, 20 e poucos anos, entender o que era um restaurante, a brigada de trabalho, toda a organização de um restaurante. A gente aprendeu isso basicamente ali com a cultura europeia, a francesa, a espanhola, né? A italiana já é um pouco mais despojada. E a gente importou esse modelo. E num certo momento eu parei para pensar que a gente, de repente, pode criar um modelo que seja mais confortável para a gente, exatamente como brasileiro, né? Uma maneira, eu sempre disse, a minha questão, o incômodo era com a forma e não com o conteúdo. Meu conteúdo, apesar de ter se transformado um pouco na apresentação, o contato com o pequeno produtor, O conceito é o mesmo, né? a importância dele na minha cozinha, na minha filosofia, em tudo que eu acredito, está igual. A minha técnica, até a minha maneira de, enfim, de arrumar um prato, né? O meu desenho continua igual. O que mudou? A forma, porque a forma para mim estava excessiva. Eu não tenho eu não tenho nem manobrista. Eu tinha 2, 3 manobristas no RS. Eu não tenho mais uma estrutura pesada, eu tenho uma estrutura leve, atendo menos pessoas, estou muito mais próxima do público. E isso tudo começou um dia que eu encontrei uma senhora na rua, há vários anos, e ela conversou comigo, ela sabia o nome da minha avó, o nome dos meus cachorros, toda a minha história, tudo isso que eu estou contando aqui para você, ela sabia. Ela sabia como eu tinha começado, de onde eu tinha vindo. Enfim, depois ela me deu um abraço e falou a seguinte frase: eu adoro você, adoro o seu trabalho, adoro a sua comida, mas eu nunca vou poder ir ao seu restaurante. Aquilo para mim foi uma coisa que me cortou no meio, e desde então eu fico pensando uma maneira que a gente possa, porque milagre não se faz, né? Um restaurante do tipo do que eu tinha, ele tem um peso de Um custo, né? estrutura de custo que certamente vai refletir no custo final. Ingrediente, eu não tenho condições de mudar nada, porque a minha crença é o pequeno produtor, a minha crença é o produto artesanal brasileiro. Isso custa muito caro, então isso continua igual no SUD. Mas aí eu tenho que fazer uma balança entre, né, o que eu posso ter a menos, que é estrutura, e o que eu não posso. Não posso ter menos qualidade, não posso abandonar meus pequenos produtores. Então a equação é meio que por aí. E aí eu abri o SUD, que é, nesse momento, uma grande alegria, ainda que a gente esteja vivendo toda essa transformação, né? Eu estou vivendo a transformação da transformação. Agora, antes de você contar isso, que a gente vai querer saber também como é que vocês estão se virando aí na pandemia, eu queria te perguntar uma coisa que tem a ver com isso tudo que você está falando, dessa mudança de estrutura que você fez, porque a gente, assim, como brasileiros e como humanidade mesmo, na verdade, a gente nunca comeu tanto fora de casa, né? Fora dos nossos lares. A gente nunca teve tantos cursos superiores de gastronomia, de culinária. A gente nunca teve tantos programas de TV ligados a isso, a alimentação, né? Os Masterchefs e tudo mais. Só que a gente também nunca cozinhou tão pouco dentro de casa, né? Eu queria saber por que a gente chegou nesse ponto? O que você acha que levou a humanidade a esse lugar, né? De colocar o alimento ali, a comida, a gastronomia num altar e, ao mesmo tempo, a gente se afastar tanto do fazer, né? Eu acho que o que está acontecendo neste momento, né, no mundo, explica. A gente não estava mais prestando atenção em nada. A gente estava fazendo. Também tem a ver muito com os motivos que me fizeram querer parar, né?
quando fechei o IRS, comentei, a gente não está mais pensando no que a gente faz por fazer. A gente faz por fazer e a gente está começando a fazer todo mundo muito igual. Então está ficando, né, o traço está ficando muito parecido, a gente mesmo está ficando muito parecido, tudo que a gente faz, os pratos, a concepção das coisas, está ficando tudo muito parecido. Por quê? Porque você não para, porque o tempo não te permite, é tanta coisa, tanta atividade, tanta informação, né? Tem uma busca, espero que a gente reflita sobre isso agora e mude uma busca sem fim de ser o melhor restaurante do mundo, o restaurante número tal na lista, né? O melhor chefe do mundo. Enquanto isso basicamente não existe, né? O melhor restaurante do mundo é aquele que te toca, aquele que te conecta com alguma coisa importante, gostosa da sua vida, né? E a gente estava nessa loucura dessa busca, não sei de quê. Costumo dizer que hoje a gente precisa fazer. Qual é a fórmula hoje? Assim, olhar o que aconteceu com a gente, o tempo que a gente ficou longe das pessoas que a gente ama, sem poder se abraçar, sem poder estar junto, teve que repensar sobre tudo e teve que efetivamente cozinhar, né? Pois Nesse é. momento você acabou, esse distanciamento que você tinha tido, você acabou tendo que se reencontrar com esse ato tão gostoso, né? Você vê a compra, inclusive, de produtos orgânicos, as pessoas começaram a prestar um pouquinho mais de atenção no que comem. Então, essa parada foi fundamental, né? A gente tem que, daqui para frente, não simplesmente continuar fazendo as mesmas coisas, repensar tudo. E acho que todo cozinheiro está passando pelo que eu passei e agora. Eu passei um momento muito pessoal, sozinha naquilo, né? Sendo até taxada como louca, né? Ninguém larga estrelas Michelin, ninguém faz isso. Foi uma necessidade, me fez muito feliz. Foi na hora certa para mim. E nesse momento eu acho que todo mundo vai ter que pensar um pouquinho nisso. Acho que o mundo trancou a gente para a gente dar uma parada, porque a gente estava fora de controle, né? Exatamente. E eu queria aproveitar, então, esse momento para contar um pouquinho para quem está assistindo a gente, que provavelmente conhece mais você do que o Projeto Comida e Cultura, e contar um pouquinho o que a gente faz, né? Que acho que vai de encontro à sua filosofia, o conceito que você tem no seu restaurante e tudo mais, e esse momento de virada que você teve, né? Porque nós somos um projeto que trabalha essencialmente em escolas. A gente está em duas escolas de São Paulo dentro do currículo e a gente dá aula de culinária para crianças de 1 até 10 anos. Então, todas as semanas, todas elas têm 45 minutos de aula, onde elas aprendem a cozinhar, mas não só a cozinhar. A ideia é que elas entendam todo o percurso do alimento, toda essa cadeia. Então, onde o alimento foi... Oi? E até identificar o alimento, né? Identificar o alimento, aumento de repertório, né? Saber onde ele foi plantado, por quem ele foi plantado, qual a cultura que está por trás desse alimento, como é que ele chegou até a nossa mesa, né? Onde houve desperdício. Então, a gente aborda tudo isso cozinhando junto com eles na escola de uma forma bastante orgânica, assim, né? Então, a gente consegue captar eles ali junto com o fazer, né, preparar e ter essa consciência, né, as pegadas de carbono que vamos deixando aí pelo ambiente e tudo mais. E a gente acredita que dando essas ferramentas para as crianças, elas vão criar muito mais autonomia e vão poder ser muito mais críticas em relação a tudo, ao mundo, né, porque a partir do momento que foi tudo terceirizado para a gente terceirizou tudo, né, a nossa saúde, né, o nosso entretenimento, absolutamente tudo. Então ficou tudo muito invisível e a gente perdeu totalmente a autonomia, né? A gente ficou rendido, vamos dizer assim, né? E a gente acredita que através desse tipo de educação dentro de escolas a gente consiga criar pessoas mais conscientes. Então eu queria contar tudo isso e te perguntar se você acha, você até já falou um pouco sobre isso, que se as pessoas pensam quando elas comem, né? Se elas
porque é muito diferente o que você pensa, o que você fala e o que você faz. Você, por exemplo, parece que agora chegou num momento muito interessante da sua carreira, que você, tudo que você fala parece que você executa ali. Então é muito bonito ver isso, né? Essa integridade, né? Então eu queria que você falasse sobre isso um pouquinho. É uma das coisas que me incomodou muito também no momento que eu resolvi tomar essa decisão foi que não é que as pessoas não estavam prestando atenção na obra, né? Nada disso, assim, elas não estavam prestando atenção mais em nada. Era assim, eu vou no restaurante porque eu tenho que ir nesse restaurante. Esse restaurante está bem colocado na tal lista, esse restaurante é de um chefe conhecido e eu tenho que ir lá. Então ela, assim, começou a ficar uma coisa fria. Toda a emoção que a gente tentava passar através da comida, daquela pesquisa, né, daqueles ingredientes de pequenos produtores ali na mesa, passando um Brasil lindo assim pela sua frente, ninguém mais estava prestando atenção. Era só foto, era só anotar no caderninho coisas, era assim, uma coisa virou uma coisa fria, uma coisa sem. Tinha entrega de um lado, mas do outro não tinha. Eu me lembro Sem assim que troca, né? eu me lembro que em certos momentos, assim, já muito incomodada no final, eu já nem ia mais no salão, assim, porque quando eu ia no salão, as pessoas, assim, entre elas não conversavam. Então, o que dirá estar prestando atenção no que estavam comendo e não estar prestando atenção no que estavam comendo porque fui eu que fiz, porque eu achava que aquilo. Não, estar prestando atenção porque ali tinha um quiabo, porque ali tinha um chuchu, porque ali tinha a história de um agricultor, porque ali tinha uma história, né, do Brasil. Então, eu acho que o que você falou faz muito sentido. Hoje, eu tirei, enfim, todo esse excesso, todo esse invólucro que não tinha necessidade, tá tudo mais puro, tá tudo muito mais ali na cara, assim, sai do forno a lenha, vai direto na sua mesa, você interage como você quiser, você entra no súdio como você quiser, de bermuda, de chinelo, do jeito que você se sentir bem. O súdio é uma casa, assim, o forno a lenha tá no meio da casa, a cozinha você senta ali basicamente como se você estivesse na cozinha de uma casa e você fica totalmente à vontade. Assim. Então isso se conectou muito com o que eu penso, com o que eu sempre acreditei e que acho que estava num modelo que estava enclausurando um pouco essa minha liberdade, essa minha vontade de ser mais acessível mesmo, não acessível só na questão do valor que se cobra, mas acessível de estar próximo do público, de fazer a comida que eu acredito, mas de uma maneira que não deixasse as pessoas constrangidas. Acho que em um certo momento foi tanto excesso, tanta pompa, tanta circunstância, que a comida até ficou constrangida. A própria comida ficou constrangida, né? E aí essa relação de troca, de não só prestar atenção, mas de curtir mais, né, de estar ali naquela. O brasileiro tem uma questão com a mesa linda, assim, a nossa cozinha é afetiva. Sempre que eu faço uma palestra no Brasil ou fora do Brasil, eu falo, a cozinha do Brasil é afetiva. Ela tem uma relação fio condutor com afeto, com lembranças, né, com generosidade. Ela tem essa tranquilidade de ser uma coisa simples e ao mesmo tempo lindíssima, complexa, ingredientes que a gente, por mais que a gente estude, pesquise, jamais vai conhecer o tanto de coisa que tem na cozinha brasileira, né? Eu brincava sempre na época da cozinha técnico-emocional, eu falava, olha, a gente não precisa inventar nada disso, a gente não precisa nem querer ser exótico, a gente tem uma coisa que o mundo inteiro gostaria de ter. A nossa cozinha é rica. Nós somos A biodiversidade que existe no Brasil é infinita, né? infinita, assim. Eu brinco, eu sou muito curiosa e sou muito estudiosa, então eu falo, a minha angústia é que não vai dar tempo de eu conhecer tudo. Então eu acho que essa parada, nesse sentido,
eu espero que traga coisas boas para a gente, porque talvez assim a gente tenha conseguido pensar o quanto a gente não estava pensando, o quanto a gente Uhum. não estava dando atenção, o quanto a gente não estava nem valorizando. Às vezes você pagava um jantar num restaurante como o meu, que era um jantar caro, e as pessoas ou não conversavam, ou elas brigavam, ou, sabe, não tinha o que eu sinto hoje no Sud, assim, não tinha o barulho. Eu lembro que quando eu fiz toda essa mudança, as pessoas da minha equipe queriam entender por que eu queria fazer isso, né? Todo mundo que trabalha comigo e tal, até para me ajudar a criar o próximo projeto, e eu não conseguia me explicar. Então, um dia eu fiz uma viagem e eu estava num bistrô na França e eu comecei a ouvir aquele barulho, uma barulhada. No RS tinha toda uma coisa O acústica, isolamento acústico. isolamento acústico caríssimo, não sei o quê. Eu cheguei naquele lugar e vi não tinha nada, ninguém estava. Isso não era uma coisa importante. E aquela barulhada era maravilhosa. Aí eu botei o gravador do celular, gravei aquele barulho. Aí eu voltei de viagem, a gente teve uma reunião e falei, gente, eu quero isso. Eu quero Que esse massa. barulho, eu quero que as pessoas estejam felizes, eu quero que elas estejam brindando, eu quero que elas voltem a se conectar com o ato A, de comer, né? a impressão que eu tenho quando você fala é que você quis trazer tudo mais para o real, né? Né? Exatamente. Trazer a realidade, tanto da comida quanto do ambiente, da convivência, tudo, né? Que Isso, é maravilhoso. Realmente você conseguiu pensar o que a gente, o que muita gente está pensando agora durante a pandemia. Você foi premonitória mesmo, porque acho que você provavelmente já estava sentindo que o mundo estava desconectado, né? A gente exatamente. está, a humanidade realmente está descolada, né? A partir do momento que o ser humano sentiu que ele achou, né, que ele não é parte da natureza, né? Ele se descolou e está aí acabando com tudo. Realmente a realidade ficou muito estranha, né? Não ficou real, né? Acho que você conseguiu trazer agora para o real, né? E eu acho que a gente não estava nem se dando. Quer dizer, eu me dei conta, mas assim, muita gente não estava se dando conta até o que aconteceu agora. E agora, assim, eu brinco, agora pronto, agora foi ótimo, porque não tem mais alta gastronomia, baixa gastronomia, nem do meio, tem gastronomia. Cada um vai fazer do jeito que se sente confortável, cada um vai criar o ambiente que acredita, mas certamente todo mundo vai buscar mais o real, porque eu acho que esses 4 meses que a gente ficou trancado em casa tem que ter ensinado alguma coisa pra gente, né? Assim a gente espera, né? A gente vê a natureza se manifestando lá fora, né? Os golfinhos em Veneza, essas coisas todas foram tão bonitas, não é possível que a gente não tenha aprendido nada, né? Pois é, espero, né? Mas é que eu acho que tem muita gente que ainda não aprendeu. Parece que precisa de mais tempo, talvez, não sei. É verdade. Mas eu acho que, assim, um pouco da humanidade vai acordar um pouquinho para isso, né? Principalmente em relação à natureza. Não tanto que a gente gostaria, mas um pouquinho vai. E E, na questão da gastronomia, eu acho que todo mundo realmente vai ter que. Não vai ter que outra pensar opção. nisso. Não vai ter outra Você tem uma relação muito particular com seus produtores, né? Você já falou sobre isso, todo mundo conhece seu trabalho, sabe que você trabalha com pequenos produtores. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa importância que você vê da relação dos consumidores com os pequenos produtores, do campo com a cidade, né? Essa diminuição de cadeias de distribuição, né? E qual é o papel dos chefes nessa questão, né? Acho que é fundamental, assim. É, é, eu costumo dizer essa frase, eu fico muito feliz que hoje em dia rode o mundo. Eu falei ela a primeira vez num congresso internacional que eu fui. Eu falo que mise en place é aquela
pré-preparação que a gente faz para montar o prato, né? Então Uhum. eu digo que o meu mise en place não começa na minha cozinha, começa no quintal do meu produtor, que sempre foi a minha filosofia, assim, nunca ligar para o pescador e dizer que eu quero pargo, eu quero atum, não. O Qual é que o você peixe? tem? Qual é o peixe que você tem? Uhum. Para o meu agricultor, eu quero cenoura, eu quero beterraba, não, o que você tem? O que você tiver com aquilo, eu vou escrever o meu menu diariamente, né? E isso hoje, quando eu fiz isso no RS, há uns 15 anos atrás, foi um choque, assim, foi a primeira vez que se falava em menu diário. Hoje em dia, isso já é uma realidade, que eu acho maravilhoso, porque você está mais em contato com a natureza, né? E você trazer o campo, o pequeno produtor, o agricultor, a cara, o nome dele para dentro do restaurante é fundamental. A gente é esse instrumento, né? Eu também sempre disse isso desde a época do RS, quem tem que aparecer é o prato, não é o cozinheiro. E hoje é um completo, quem tem que aparecer o prato e quem plantou, quem pescou, né? Quem teve todo um cuidado para que aquilo chegasse ali e você pudesse trabalhar com ingredientes tão bons, tão brasileiros, né? E com tanta história, né? Traz a história de uma família, traz a história da luta dessa família, né? Para sobreviver, para a dignidade dessa família. Então, aquele produto carrega tudo isso e você é que vai manipular aquilo, você é que vai buscar uma maneira para que ele se expresse. E eu sempre falo também, muito importante isso, que não transformar o ingrediente em algo que ele não pediu para ser. Deixa o quiabo se manter o quiabo, né? O chuchu se manter o chuchu, com expressões das mais variadas, né? Cada cozinheiro tem aí as suas ideias na cabeça, a sua criatividade, isso é fantástico, é isso que move a gente, mas deixando aquele ingrediente ser o que é. Então, assim, a gente é enfim, o fio condutor para que essa expressão que vem lá do campo, né, chegue a mais pessoas, e que mais pessoas conheçam, mais pessoas queiram comprar, mais pessoas se interessem. Acho que a questão do artesanal já evoluiu enormemente e isso pode ainda crescer muito e é fundamental que a gente sempre preste atenção nisso. Nessa pandemia aconteceu isso, né? Você optar por comprar do pequeno, de quem está mais É, próximo, né? eu ia te perguntar justamente isso. Aqui em São Paulo a gente viu com a pandemia surgiu um monte de grupos de consumo consciente, né? Então, pessoas se juntando no mesmo bairro para ir comprar do produtor e redistribuir, os CSAs, né? Que são as comunidades que sustentam a agricultura, começaram a ter muito mais procura e tudo mais. Aí no Rio também isso está acontecendo? Você viu surgir Também, grupos? também. Tem trabalhos incríveis acontecendo aqui. Tem vários coletivos que se preocupam com isso. Tem a junta local, tem a colheita, tem produtores, às vezes, mais isolados que a gente conecta com os outros chefes, né? E na questão das compras aconteceu muito isso, assim, vou comprar de quem é pequeno, vou comprar de quem está precisando, vou ajudar, em vez de, nesse momento, fazer compra numa grande rede, vou comprar do pequenininho, ele precisa disso nesse momento para sobreviver. Foi muito bonito. Eu acho que foi muito difícil, está sendo, né? Mas trouxe coisas muito interessantes, assim, de reflexões, né? De Uhum. ações. Acho que isso tende a se manter. Tenho a impressão que isso tende a se manter e aumentar a consciência da gente em relação à importância do pequeno produtor, do agricultor, né, do produto artesanal brasileiro. Agora E a você qualidade é fantástica, assim. A qualidade é uma coisa. A gente
Uma vez o Fernando da Queijaria aí, que é um cara fantástico, que faz um trabalho maravilhoso de garimpo de queijos, ele me falou a quantidade de queijos que a gente tem no Brasil. É uma coisa louca, assim, você não tem ideia de que a gente possa ter tantas variações de queijo e com tanta qualidade. São coisas incríveis mesmo, de embutidos, enfim, tanta coisa. Roberta, isso me fez lembrar, você já deve ter contado essa história 1 milhão de vezes, mas o caso dos queijos que foram apreendidos lá no Rock in Rio, os embutidos, você podia... Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque tem certas políticas que são inconcebíveis, né? Não dá para entender como é que isso foi acontecer. E aí, aproveitar para te perguntar que tipos de políticas públicas poderiam ser feitas nesse momento para ajudar os restaurantes a se manterem, né? A continuarem depois dessa crise, depois de tudo isso que a gente está vivendo, né? Que tipo de coisa poderia ser feita? E contar um pouquinho como é que foi aquele momento que deve ter sido terrível, né? Não, ali foi talvez um dos piores, talvez não, com certeza um dos piores momentos da minha vida. Foi um sofrimento muito grande, porque a minha ligação com a comida e com o não desperdício e com o aproveitamento do ingrediente no seu, né, no seu todo, e com a minha proximidade com os pequenos produtores, a minha relação com a qualidade. Então, naquele momento, aquela loucura, porque aqueles ingredientes eu usei durante 12 anos no RS e sofri inúmeras fiscalizações, e os mesmos ingredientes foram qualificados como maravilhosos, como referência até. A minha cozinha era conhecida como referência de higiene, de limpeza e de qualidade, né? Então aquilo foi realmente uma coisa inacreditável, mas serviu para a gente conseguir mudar a lei. Então foi um passo enorme. Era uma lei de 1950 que proibia a circulação do produto produzido em outro estado. Então, por exemplo, se o produto passou por todas as certificações, fiscalizações sanitárias, tudo que ele precisa passar dentro do seu estado, vamos dar o exemplo de Pernambuco, que foi o queijo que eu estava utilizando. Então, em Pernambuco, ele está próprio para o consumo, o pernambucano pode comer, que não vai acontecer nada com ele, mas se ele viaja para o Rio de Janeiro confortavelmente, de avião, refrigerado, né, tomando-se todos os cuidados, enfim, não passando por nenhuma variação que em 1950 certamente deveria passar, né, ele já não serve. Quem vai comer ele, por exemplo, no Rio de Janeiro ou em São Paulo, vai cair duro e morrer. Então foi uma loucura aquilo, mas serviu assim para me fazer não desistir e colocar toda a minha obstinação a serviço de tentar mudar aquela lei e tentar mudar esse cenário. Então, esse foi um avanço enorme. Tem muita Incrível coisa mesmo. ainda, tem muita coisa ainda para a gente fazer nessa evolução toda que já tivemos ainda, né? Porque muitos estados ainda não entenderam, muitos estados ainda não aceitam, mas surgiu o selo Arte, né? Que é um selo que avaliza o pequeno produtor, que permite que o seu produto Circule, né? circule pelo Brasil inteiro. Então, nossa, uma vitória incrível. É uma vitória, porque as leis parecem que ficam muito engessadas, é o que você falou, né? Em 1950 era uma coisa, né? O transporte era feito de uma Exatamente. maneira, hoje em dia é outra Claro, coisa. né? Tudo, todas as coisas, tudo mudou, né? Enfim. Então, assim, foi uma dor incrível, foi um prejuízo financeiro e emocional inestimável, mas como eu resolvi não desistir, não largar aquele assunto até que aquilo mudasse, serviu para uma conquista incrível, né? Pois é, bem que você falou que você é perseverante, que você tem, né? Isso só demonstra isso. Que bom, né? Que bom pra gente e para todos os pequenos produtores, porque esse selo foi realmente sensacional.
Agora, foi com a pandemia, Roberta, como é que vocês estão se reinventando aí? Queria saber como é que está sendo para dar continuidade aí em meio ao caos, aos Olha, trabalhos. a gente ouve que nos outros países a participação do governo em relação, né, aos pequenos empresários, microempresários, enfim, tem sido mais efetiva, né? A gente realmente, assim, acho que posso falar por todos nós, a gente não teve basicamente quase nada, assim, a não ser a questão ali de poder deixar o funcionário 2 meses com suspensão de trabalho. Isso não foi também estendido como a gente pediu. Imaginou? A questão do empréstimo não aconteceu. É, os bancos receberam o dinheiro do BNDES, mas nenhum microempresário consegue acessar isso. Assim, é tristíssimo, mas eu acho que muita gente já fechou e acho que muito mais gente vai fechar. Assim, a gente tem se reinventado com força de vontade, com muito trabalho, com solidariedade. Os meus clientes e acho que os clientes dos lugares que, enfim, que gostam, que tem uma relação, têm feito isso, assim, têm apoiado. E a gente tem sobrevivido assim. É meio desesperador, assim, a relação que a gente esperava ter de troca até, né? Uma indústria importantíssima, emprega Claro, milhões de pessoas, né? Enfim, a esperança que a gente tinha nos empréstimos com juros baixos, né? Enfim, todas as coisas que foram prometidas, nada chegou. nada chegou. É muito triste falar isso. Assim, eu tenho amigos empreendedores também no exterior e a realidade é outra. Né? A visão de que esse comércio, esse pequeno comércio, né, essa indústria que movimenta tantos empregos é importante para a economia e para a sociabilidade também, né? É bem diferente. Então a gente está sozinho com a criatividade, com a força de vontade, com o apoio das nossas equipes e cada dia é um dia, cada dia é uma luta, cada dia é você não saber o que vai acontecer. É uma Pois é, situação bastante difícil. Tem muitos grupos de cozinheiros, a gente se fala sempre, e é igual para todo mundo, para todo mundo. agora, Não há uma luz no fim do túnel nesse sentido. A gente não tem muita esperança, não. pois é. Agora, eu queria então voltar para um tema mais alegre, que é, você falou com tanto carinho da sua avó, né, no início da sua carreira, na sua infância, foi ela que te ensinou a comer, assim? Ela te iniciou na educação alimentar, vamos dizer assim? Ela me criou, ela foi minha mãe, ela e meu avô, né? E ela cozinhava muito bem, tinha um senso estético incrível, porque era costureira também, né? Ela chegou a fazer vestido de noiva à mão, para você ter uma ideia. Então ela tinha uma questão com a estética, com o prato sempre saía muito bem arrumadinho da cozinha, né? Eu não entrava muito na cozinha nesse período, mas eu dizia, eu hoje em dia digo isso, assim, para que eu ia entrar na cozinha se tinha uma mestra daquela na cozinha, né? E um tempo atrás, quando eu lancei meu último livro, que chama Eu Sou do Camarão Ensopadinho com Chuchu, o Uhum. Inácio de Loyola Brandão escreveu uma historinha sobre a minha vida. E aí tem uma frase dela que ficou muito conhecida, que foi: eu não sei como essa menina virou tudo isso se ela não sabia fritar nenhum ovo. E isso foi verdade mesmo. Assim, ela viu acontecer uma transformação que ela não imaginava. E assim, é minha inspiração, sempre será uma pessoa que foi muito guerreira, muito batalhadora, nunca deixou de enfrentar nada né, que precisasse ser enfrentado, vendeu cachorro quente comigo, até outro dia me via chegar cansada
do trabalho e falava, olha, se você precisar de alguma ajuda um dia lá no restaurante, você pode me levar que eu vou lá e te ajudo. Pessoa Que maravilhosa, uma gracinha. pessoa que tinha uma mente muito à frente do seu tempo e tinha muita esperança nas coisas, me ensinou a não desistir das coisas, a não deixar de enxergar a vida com esse olhar de esperança e de crença, né? Uma pessoa que vai me acompanhar para sempre. Com certeza, mas você vê que mesmo ela não acreditando que você não. Como que você conseguiu a cozinhar sem ter fritado um ovo na sua infância, mas ela provavelmente te apresentou um repertório, né, muito grande, né? Eu fico pensando que antigamente, né, essa história de a gente comer bem, comer saudável, era uma coisa que acontecia nas casas, né? Junto com a família, a gente sentava para comer e tudo mais. E hoje em dia, com esse ritmo alucinado que a gente vive, isso se perdeu muito, né? Então, eu queria te perguntar, antes de abrir para as perguntas do público, que a gente já vai chegar no final, te perguntar se você acha que atualmente isso pode e deve ser um papel das escolas, né? Entrar assim, apresentar essa comida mais saudável e aumentar o repertório das crianças dessa forma, assim, ser um papel que seja junto, né? Porque as famílias não estão conseguindo dar conta disso, talvez. Com certeza, eu acho que isso para mim é a minha grande inspiração, é a lembrança desses almoços em família, dela cozinhando, do gesto, da própria comida aqui à mesa. Acho que o SUD é um reflexo disso. Quando eu chamo de casa, né, é um lugar onde eu quero que você se reconecte um pouco com isso que realmente se perdeu. E eu acho que o papel das escolas nisso é fundamental. Eu te falei uma coisa quando você estava explicando o projeto que eu acho fundamental, que é até reconhecer o ingrediente, porque hoje em dia até isso se perdeu, né? Então É é uma loucura. fundamental esse conhecimento, é fundamental esse contato, né? É fundamental essa reconexão. Acho que a palavra é essa, né? Reconectar, porque a vida passou por cima da gente e a gente você imagina assim se gerações assim nem tão novas assim já não conhecem um produto, imagina as crianças, né? Pois Não, é. não saber identificar o que é uma coisa e o que é outra e nem ter essa memória gustativa do que é, né? Então fica tudo muito fácil de ser enganado, tudo muito fácil de De ser passar. esquecido, de. Exatamente, aí a memória, né? A memória da cultura, da cozinha, a cultura que a cozinha carrega, né? Essa importância, né? Que a cozinha traz na nossa história, na nossa vida, vai se perdendo também, né? Até Exato. outro dia, o Mangarito estava prestes a desaparecer, né? Me lembro que a Mara Salles que me apresentou, me mandou um pacotinho de Mangarito e falou, Roberta, você vai adorar isso. E a gente ficou louca enquanto a gente não fez mais gente plantar mangarito, mais cozinheiros usar mangarito, porque o mangarito não morresse, né? Eu mesmo não conhecia mangarito, conheci porque ela me apresentou. Então é fundamental, tem que vir junto com aprender a ler e escrever, claro. Que bom te ouvir falando isso, porque é isso que a gente quer. Vou aproveitar e convidar todo mundo que está ouvindo aí para seguir o nosso projeto, né? Porque isso nos dá força para conseguir realmente chegar em mais escolas, em mais crianças, em mais estudantes e levar o nosso projeto à frente, que é isso que a gente quer. Tão Eu, importante porque conecta também com o Brasil, né? Conecta também com com o a que a gente biodiversidade que a gente tem aqui, que a exatamente, né? gente é, onde a gente se reconhece como ser humano e como brasileiro. É fundamental. Olha, vou abrir aqui para as perguntas das pessoas. A Arlete está perguntando, Roberta, você acha que após a pandemia tudo voltará a ser como era ou teremos mudanças efetivas? Eu espero que a gente tenha mudanças, que elas não sejam tão drásticas como a gente imagina, né?
Por exemplo, a gente não reabriu o estúdio ainda porque eu não consegui me colocar nesse mundo ainda. Eu não consegui enxergar um lugar que eu previ para ser um lugar de estar muito junto, né? Para o que é possível hoje. Eu não consegui enxergar ele ainda. Então, eu espero que nesse sentido, que a gente consiga realmente ter uma vacina e que isso não seja tão drástico. Mas eu espero que mude a consciência das pessoas, né? Eu espero que mude a nossa maneira de interagir com as coisas, com as pessoas, uns com os outros, né? Um pouco mais de cuidado, de respeito, de educação, né? E em relação à cozinha, à cultura da alimentação, mais, justamente mais consciência com a natureza, com quem planta, com quem colhe. Eu sempre digo isso para os meus cozinheiros. Poxa, se eu faço questão de conhecer o meu produtor, né? Se eu quero conhecer a pessoa que planta essa batata, ela planta, ela colhe, ela às vezes bota no carrinho velho dela e traz aqui no restaurante e te entrega na mão. E aí você pega a caixa e vira na pia e ouve aquele barulho que me deixa louco. Aquilo acabou, assim, você não tem relação, você não tem respeito, você não sabe o que você está fazendo, assim. Você Não não. respeita o ingrediente, né? Você Nada. você quebrou a corrente, assim, né? Então eu espero que a gente mude isso, que a gente tenha mais consciência, que a gente tenha mais cuidado, tenha mais carinho pelas coisas, né? Amor mesmo. Tem uma pessoa perguntando aqui como selecionar os melhores produtores. Você estava falando sobre isso, né? Acho que você vai até eles, né? Pelo jeito. É a melhor coisa é ir até eles, olhar no olho, conhecer a história da vida deles, né? Saber quais são as angústias, as aflições deles, saber como eles lidam aquele pedaço de terra que eles têm, qual é o afeto que eles colocam, a troca que eles têm com aquilo, né? Porque o produto é a continuação da pessoa que planta e que colhe, né? Então, certamente é olhando no olho, certamente é conhecendo. É o reflexo, o produto de cada. Seja algo que foi feito, um queijo, um embutido, ou algo que foi plantado e colhido, é reflexo daquela pessoa, a relação que ela tem com aquilo. E aí chega na cozinha a nossa vez de fazer isso também com muito respeito, com muito carinho, com muita reverência. Acho que essa é a palavra. Tem uma pessoa perguntando se os restaurantes terão que se reinventar. Você já falou um pouquinho sobre Com isso, mas certeza, com certeza. Acho que nada nesse sentido pode ficar como está, até porque eu acho que a gente tem que, com tudo isso, fazer um exercício de humildade, né? Fazer um exercício de repensar o que a gente estava fazendo. Se faz sentido para você continuar como era, ok. Acho que cada um tem que, primeiro de tudo, ter essa liberdade consigo mesmo para poder se expressar da maneira que acredita. Mas eu duvido que alguém não vá se repensar. Eu duvido que isso tudo não mexeu com tudo e com todos, não só com a gente como cozinheiro, mas com o público, com a relação do público com a comida, com o ambiente e como ele vai querer interagir a partir de agora. Então, com certeza, acho que isso já está acontecendo. É impossível que não esteja. certamente. Tem gente aqui falando que você é super inspiradora. Tem uma menina que acabou de se inscrever no curso de gastronomia, Ah, ouvindo você falar. Então, a gente está chegando no final. Eu queria, em primeiro lugar, te agradecer mais uma vez pela sua presença aqui com a gente. Você realmente é uma pessoa muito inspiradora e o Projeto Comida e Cultura fica muito feliz de ter tido você aqui. Quem quiser assistir a entrevista toda, ela vai ficar aqui gravada no nosso IGTV e também no nosso canal no YouTube, Comida e Cultura. Convido a todos a continuarem assistindo as outras entrevistas, toda terça e quinta aqui às 6h30. A gente está conversando com alguém interessante, ligado ao mundo da alimentação, da cultura e da educação. Eu vou falar oi para o filho do Raimundo, que está aqui escrevendo para a gente o tempo todo. Está escrevendo aqui na tela.
E queria, Roberto, te fazer uma última pergunta que eu faço para todos os nossos entrevistados, que, Roberta, nesse momento da história, você tem fome do quê? Ah, tenho fome de liberdade. Acho que já era uma fome que me fez fazer toda essa mudança e agora, com tudo isso que a gente está vivendo, a fome ficou maior. Tô com muita fome de liberdade. E, poxa, eu quero agradecer também, acho o projeto de vocês lindo, espero que realmente tome conta do mundo, não só do nosso país, Ah, mas do mundo, e obrigada, querida. que é fundamental, é importante, é básico. E tenho certeza que é questão de tempo, mas isso vai acontecer. Foi uma honra estar aqui com vocês hoje. Contem comigo para o que precisarem. Me desculpe o fiasco do tripé, mas depois a gente Imagina! deu um jeitinho e tudo funcionou e foi uma delícia. Adorei nosso papo. Eu também adorei, funcionou perfeitamente. Obrigada mais uma vez, obrigada a todos que estiveram aqui com a gente, nos ouvindo. Espero que todos fiquem bem, se cuidem, fiquem em casa se puderem, né? Usem a É, máscara. exatamente. Acho que ainda acho não, tenho certeza que ainda está na hora da gente se cuidar muito, cuidar de quem a gente gosta, né? E sair o menos possível e tentar esperar um pouquinho para ver se a gente chega aí numa vacina, Ah, numa eu sonho forma, todos os dias em acordar e abrir né, o jornal, o celular e ver que a vacina exatamente. está funcionando, enfim. Vai acontecer, vamos dar Vai acontecer, confiança, vai acontecer. tem que ter calma, equilíbrio nesse momento, né? Que vai acontecer. Muito obrigada. Sorte aí Obrigada a para você, Roberta. Obrigada a você. todos. Boa noite e até. Obrigada.